Imagine isso, um planeta distante, onde oceanos de metano líquido refletem o brilho rubro de duas estrelas gêmeas, criando auroras que dançam em um céu perpétuo alaranjado. Montanhas de cristal, mais altas que o Everest, se erguem em vales cortados por rios de lava azulada, enquanto tempestades elétricas 500 vezes mais poderosas que as da Terra iluminam continentes desconhecidos. E se eu disser que esses mundos não são mais ficção científica? Eles estão lá, escondidos na escuridão do espaço, esperando para serem descobertos. Há 30 anos, acreditávamos que a Terra era um acaso cósmico, um oásis solitário em um universo vazio. Os livros de astronomia diziam: planetas além do Sol? Improvável. Mas em 1992, tudo mudou. Um sinal fraco, quase imperceptível, revelou um planeta orbitando uma estrela morta e, de repente, o universo ficou menor e, ao mesmo tempo, infinitamente mais vasto. Hoje, sabemos que a Via Láctea é uma galáxia pululante de mundos. Para cada estrela que você vê no céu, há pelo menos um planeta, alguns rochosos como a Terra, outros gasosos como Júpiter, e alguns tão estranhos que desafiam até os nomes que damos a eles. E um deles, sim, um deles, pode ser a chave para responder à pergunta que assombra a humanidade desde o início dos tempos. Estamos sós? Mas como chegamos até aqui? Como passamos de nunca encontraremos outro planeta para descobrimos 5.543 exoplanetas em 3 décadas? A resposta está em uma combinação de genialidade humana, tecnologia impossível e uma pitada de sorte cósmica. E neste vídeo, vamos desvendar não apenas o maior tesouro cósmico já descoberto, mas também o que ele significa para o futuro da nossa espécie. Prepare-se para uma jornada onde a ficção se torna realidade, onde cada descoberta é um capítulo de um romance de aventuras escrito pelas leis da física. Porque os exoplanetas não são apenas pontos de luz em um telescópio. São portas para mundos, onde até as regras do tempo e do espaço parecem se curvar. E você, espectador, está prestes a atravessar uma dessas portas. Vem comigo. Antes de 1992, a ideia de planetas fora do sistema solar era tão absurda quanto voar em um tapete mágico. Os astrônomos sussurravam teorias em corredores universitários, mas a maioria dizia: é impossível. As estrelas são muito brilhantes, os planetas muito pequenos. Nunca os veremos. Até que, em um dia comum, um grupo de cientistas ousou desafiar o impossível. Eles apontaram um radiotelescópio para um pulsar. Sim, um cadáver estelar que gira 600 vezes por segundo, cuspindo radiação mortal. E... bingo! Algo perturbava seu sinal perfeito. Algo não natural. Era um planeta. Mas como? Um pulsar é o último estágio de uma estrela que explodiu em supernova. Uma explosão tão violenta que deveria ter vaporizado qualquer planeta próximo. A descoberta foi como encontrar um girassol crescendo no meio de Chernobyl. A comunidade científica entrou em choque. Isso não deveria existir. É contra todas as leis da física. Mas existia. E esse planeta rebelde, batizado de Leech's Planet, não estava só. Ele era a prova de que o universo não segue nossos manuais. Essa descoberta foi o estopim de uma revolução silenciosa. De repente, todo o telescópio do planeta virou um caçador de exoplanetas. Os EUA, a Europa, o Japão, todos entraram na corrida, como numa febre do ouro cósmica. E o que encontraram? Mundos que fazem Star Wars parecer documentário, planetas com anos que duram 18 horas, atmosferas de chumbo vaporizado e até um gigante gasoso tão quente que evapora como água em uma frigideira.
Hoje mapeamos 5.543 exoplanetas. E contando, cada novo registro no catálogo é um soco no estômago da nossa arrogância, porque achávamos que entendíamos a formação planetária, até encontrarmos um planeta 10 vezes mais denso que o ferro, orbitando uma anã vermelha. Ou um sistema solar com 7 planetas apertados como ervilhas em uma vagem, todos na zona habitável. Mas aqui vem a pergunta que vai explodir sua mente. Como diabos os cientistas veem esses planetas? Eles não estão vendo, estão deduzindo. É como se você fechasse os olhos e, pelo cheiro, som e brisa, adivinhasse quantas velas há em um bolo a 10 quilômetros de distância. O primeiro truque é a luz traidora. Quando um planeta passa na frente de sua estrela, ele rouba 0,01% do brilho dela. E nossos telescópios captam esse piscar. O segundo truque é a dança gravitacional. Planetas puxam suas estrelas, fazendo-as oscilar como um bambolê desgovernado. Medindo essa oscilação, calculamos massa, órbita e até a provável textura do planeta. Mas o verdadeiro heroísmo está na paciência. Imagine observar uma estrela 24 horas por dia, durante 12 anos, esperando por um único trânsito planetário. Foi assim que o telescópio Kepler descobriu mundos aquáticos e desertos de lava. E no meio disso tudo, há matemáticos que passam décadas escrevendo equações em salas sem janelas, decifrando sinais que viajaram milênios até chegar aqui. Essa é a beleza. Cada exoplaneta é um enigma escrito à luz e sombra, e nós somos os detetives cósmicos. Primeiro truque: o método do trânsito. Imagine passar seu dedo na frente de uma lanterna no meio da noite. A luz diminui, certo? Agora, multiplique essa lanterna por 10 bilhões de sóis, o dedo por um planeta 1000 vezes maior que a Terra, e adicione um telescópio tão sensível que consegue medir uma queda de 0,0001% no brilho estelar. Parece ficção? Não é. É assim que o telescópio Kepler descobriu 2.800 exoplanetas. E o mais louco, ele fazia isso 24 horas por dia, por 9 anos, analisando 150 mil estrelas simultaneamente. Mas espere! Como um telescópio enxerga algo tão sutil? A resposta está em CCDs ultra precisos, os mesmos chips das suas câmeras de celular, mas calibrados para detectar fótons individuais. E mesmo assim é como tentar ouvir um suspiro em um estádio de rock. Por isso, os astrônomos usam algoritmos que filtram ruído cósmico, manchas solares e até explosões de cometas para encontrar o sinal perfeito. E quando encontram? É como decifrar um telegrama intergaláctico. Mas tem mais. O segundo truque é a dança das estrelas, e aqui a coisa fica quântica. Quando um planeta orbita uma estrela, ele não é um mero passageiro, é um parceiro de tango gravitacional. A estrela balança, movendo-se alguns metros por segundo no espaço. Parece pouco? Para medir isso, usamos o efeito Doppler. A luz da estrela fica mais azul quando se aproxima e mais vermelha quando se afasta, como a sirene de uma ambulância cósmica. Os espectrógrafos modernos, como o HARPS no Chile, detectam essas mudanças de cor com precisão de 1 centímetro por segundo, equivalente a medir a velocidade de uma tartaruga rastejando em Plutão. Foi assim que descobrimos Próxima Centauri B, um planeta habitável a 4 anos-luz de distância. Mas há um porém: essa técnica só funciona para planetas massivos, que dão puxões brutais em suas estrelas. Ou seja, a Via Láctea está cheia de gigantes invisíveis, nos arrastando para sua dança. E o mais incrível? Fotografar um exoplaneta. Aqui, entramos no reino da loucura controlada.
Imagine tentar enxergar um vagalume ao lado de um farol de navio, a 100 quilômetros de distância, durante um furacão. Para piorar, a luz da estrela é 10 bilhões de vezes mais brilhante que a do planeta. Como resolver isso? Com óptica adaptativa que distorce espelhos 1000 vezes por segundo para cancelar a turbulência da atmosfera terrestre, e coronógrafos que bloqueiam a luz estelar como uma palma na frente dos olhos. O resultado? Manchas pixelizadas que, para leigos, parecem falhas de câmera. Mas para os cientistas, são tesouros de informação. Analisando o espectro de cores desses pixels, descobrimos atmosferas com metano, vapor d'água e até ozônio, a assinatura química de florestas alienígenas. Em HR 8799, um sistema a 129 anos-luz, tiramos fotos de 4 gigantes gasosos orbitando uma estrela jovem, como um sistema solar em câmera lenta. E a pergunta que não quer calar quando veremos um planeta com continentes e oceanos? A resposta está no telescópio Giant Magellan, que usará espelhos do tamanho de quadras de tênis para capturar luz de mundos rochosos. Enquanto isso, algoritmos de inteligência artificial sonham com padrões em dados antigos, buscando sombras de civilizações perdidas, porque no fim, cada método é uma janela para o desconhecido, e juntos, eles estão reescrevendo o que significa ser um planeta. Prepare-se para conhecer os habitantes mais bizarros desse zoológico cósmico, onde as leis da física são apenas sugestões. Júpiteres. Quentes. Imagine um planeta onde um ano dura menos que um dia terrestre. Esses gigantes gasosos orbitam tão perto de suas estrelas que suas atmosferas são sopradas como velas por ventos de 7.000 km por hora. A temperatura? 2.000 graus Celsius, quente o suficiente para vaporizar titânio e criar chuvas de rubis líquidos. O mais famoso, HD 18973b, tem céus de vidro derretido e tempestades de partículas de sílica que cortariam um humano em fatias. Superterras. Não se engane pelo nome. Esses planetas rochosos, com 2 a 10 vezes a massa da Terra, são infernos gravitacionais. Em GJ 367b, a gravidade é tão forte que seu esqueleto se esmagaria como plástico bolha sob um rolo compressor. Mas há um segredo. Algumas superterras podem ter oceanos de magma sob crostas de diamante e vulcões que cospem nuvens de grafite em atmosferas de nitrogênio puro. Mundos de água. Esqueça os oceanos terrestres. Em GJ 214b, os mares têm 500 quilômetros de profundidade, tanto que, no fundo, a água se comprime em gelo quente, uma forma exótica que brilha no escuro. A pressão? 100.000 vezes a da Fossa das Marianas. Aqui, criaturas hipotéticas, se existirem, seriam bolhas gelatinosas com esqueletos de gelo, vivendo na eterna escuridão abissal. Planetas de carbono. Em 55 Cancri. E 1/3 da massa do planeta é diamante puro. Céus negros de fuligem, rios de hidrocarbonetos e montanhas que são gigantescas joias cósmicas. Um pedaço desse mundo valeria quadrilhões de dólares. Se você sobrevivesse ao calor de 2.400 graus Celsius e aos furacões de grafite. Planetas órfãos. Vagando pela galáxia sem estrela-mãe, esses mundos são condenados a uma noite eterna a menos 270 graus Celsius. Mas alguns, como CFBDSR 2149-0403, podem ter oceanos subterrâneos aquecidos por núcleos radioativos. E quem sabe, ecossistemas quimiosintéticos sob geleiras de nitrogênio. Mas o prêmio maior são os planetas na zona habitável, a cachinhos dourados do cosmos.
onde a água pode ser líquida. Próxima Centauri B, a apenas 4 anos-luz de nós, é banhada por uma luz vermelha fraca, enquanto TRAPPIST-P tem 3 sóis no céu. Nestes mundos, a atmosfera pode esconder florestas de fungos bioluminescentes, nuvens de bactérias flutuantes ou até cidades. A grande questão: como procurar vida lá? O segredo está nos arco-íris químicos, espectros de luz que revelam moléculas como oxigênio, metano e clorofila. O James Webb já encontrou dimetil sulfeto em K218b, um composto que na Terra só é produzido por algas. Mas cuidado! O universo prega peças. Em Vênus, detectamos fosfina e achamos que era vida, até descobrirmos vulcões exóticos. Por isso, os cientistas buscam assinaturas tecnológicas, lasers, poluição industrial ou até satélites alienígenas transitando na frente de estrelas. E se encontrarmos algo? Seria o fim da solidão cósmica? Ou o início de um pesadelo? Enquanto isso, telescópios como o ELT no Chile esquadrinham o céu, procurando continentes azuis em mundos a 100 anos-luz. Porque no fundo, esse zoológico cósmico não é só uma coleção de curiosidades. É um espelho. Mostra que a Terra é rara, mas não única. E que, em algum lugar, alguém pode estar nos catalogando como espécie exótica. Em 2022, o James Webb desdobrou seus espelhos de ouro como uma flor cósmica sussurrando ao universo: mostre-me seus segredos. Seu alvo: bioassinaturas, padrões químicos que só existem se houver respiração. Oxigênio e metano juntos, por exemplo, são como um coração batendo no escuro na Terra. Essa combinação só persiste porque a vida os renova constantemente. Mas aqui está o problema. O cosmos é um mestre dos truques. Vulcões exóticos podem cuspir metano, e colisões de asteroides geram oxigênio puro. Em K218b, um exoplaneta com oceanos de 8.000 quilômetros de profundidade, o Webb encontrou dimetil sulfeto, uma molécula que, aqui, só é produzida por algas marinhas. Mas e se for só uma reação química desconhecida? A resposta está em um exército de inteligências artificiais, vasculhando petabytes de dados. Imagine uma rede neural treinada em todos os processos geológicos e biológicos conhecidos, capaz de identificar padrões que um humano levaria séculos para ver. Essas IAs já descobriram 12 candidatos a bioassinaturas em dados antigos do Hubble, mundos onde a química não se encaixa em nenhum modelo inerte. Enquanto isso, no topo do deserto do Atacama, o ELT, Extremely Large Telescope, prepara-se para um feito insano: mapear continentes em exoplanetas. Com um espelho de 39 metros, maior que um prédio de 10 andares, ele usará óptica adaptativa para cancelar a turbulência atmosférica e revelar mapas climáticos alienígenas. Sim, mapas. Imagine distinguir florestas tropicais de desertos em um planeta a 100 anos-luz de distância. Mas o verdadeiro salto será quando o Webb, ELT e IA unirem forças. Juntos, eles podem detectar poluição industrial, como CFCs na atmosfera de Próxima Centauri B, ou até ilhas de calor urbano em planetas distantes. Em 2035, o telescópio Habitable Worlds Observatory entrará em órbita, projetado para fotografar 25 terras cósmicas com resolução suficiente para ver padrões geométricos, círculos de colheita, pirâmides ou apenas formações geológicas. E se encontrarmos algo inequivocamente vivo? Filosofias desmoronariam, religiões se reformulariam. Afinal, como conciliar almas alienígenas com textos sagrados? A ciência enfrentaria seu maior dilema: o que é vida? Se ela surge em oceanos de amônia ou sob 3 sóis vermelhos?
E nós, humanos, perderíamos nossa solidão cósmica para nos tornarmos mais um ramo na árvore da vida universal. Mas há um risco. E se a vida lá fora for hostil? Ou pior, morta? Em 2027, o Webb analisou Kepler 438b, um planeta na zona habitável, com atmosfera carregada de isótopos radioativos, sinais de uma guerra nuclear alienígena, ou apenas um vulcão gigante. A linha entre mistério e terror é tênue. Enquanto isso, na Terra, governos debatem: devemos transmitir nossa localização ou seguir a lei do silêncio galáctico? Cada descoberta do Webb é um passo em um campo minado cósmico, onde a próxima resposta pode ser esperança ou extinção, porque no dia em que encontrarmos vida, não seremos mais donos da nossa narrativa, seremos participantes. E você? Está vivendo o prólogo dessa revolução. Guarde este vídeo. Daqui a 50 anos, seus netos vão perguntar: você lembra quando tudo começou? Em 1992 éramos ingênuos. Em 2024, sabemos que a Via Láctea é um oceano de mundos. E até 2030, talvez tenhamos a maior descoberta da história. Por isso, quero te fazer um pedido. Não pare de olhar para cima. Se este vídeo te fez sonhar, deixe um like. Isso ajuda demais o canal. E se inscreva, porque semana que vem vamos explorar o buraco negro mais próximo da Terra. Spoiler! Ele está muito mais perto do que você imagina. Até lá, lembre-se, o universo não é um lugar assustador, é nossa casa. E quem sabe, nossa vizinhança cósmica. Até a próxima!